Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 23 de junho, 12º domingo do Tempo Comum, e eu quero te convidar, antes de tomarmos em mãos a palavra, a invocar entre nós a presença de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E uma vez na presença de Deus, nós agora vamos tomar a palavra, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem uma música, irmãos caríssimos, que eu gosto muito, da Adriana Arides, grande cantora católica do nosso Brasil, que diz o seguinte: "Por que tenho medo, se nada é impossível para ti?" São 3 estrofes apenas a música, uma música muito curtinha, mas com uma verdade essencial para a nossa vida cristã. Por que eu tenho medo, se nada é impossível para o meu Deus? Por que eu vivo me lamentando, se o meu Deus é um Deus de vitória? Por que eu vivo me fazendo de fraco, se o Deus que caminha comigo é um Deus forte? Por que eu tenho medo da morte, da fome, da guerra, da peste, das pessoas, do mundo, se Deus é Senhor de todas estas coisas e nada acontece a mim se não for por permissão de Deus? Por quê? Por que eu tenho medo dos ventos que dão contra a minha casa, dos ventos que sopram contra a barca da minha vida? Porque essa barca na qual os discípulos estão pode ser referida à igreja, pode ser referida à minha própria vida, à minha casa. Porque enquanto eu estiver nesse mundo, na igreja, em família, a minha barca ou a minha casa serão sempre atingidas por ondas fortes, sempre serão empurradas por ventos tenebrosos, fortes. E por quê? Porque a vida do homem sobre a face da terra não é uma vida de facilidades. Este mundo, caríssimos, e aqui precisamos retomar a uma palavra de Jesus aos seus discípulos, este mundo nos odeia. O mundo não ama a Deus. Apesar de ter sido criado por Deus, o mundo despreza a Deus. E por quê? Porque o mundo se entregou às seduções do maligno. O mundo hoje é para nós um inimigo. É estranho nós falarmos assim, mas é verdade. Porque como o mal dominou o mundo no qual nós vivemos, quase sempre o que o mundo nos apresenta é algo para nos tirar do caminho de Deus, para tirar o nosso coração do coração de Deus, para desviar o nosso olhar de Deus, Criador das coisas, para as coisas criadas por Deus. Ora, então nós estamos numa tempestade. A vida é uma tempestade. Mas nós temos que definir hoje, para a nossa caminhada cristã, para a nossa história pessoal, para a nossa vida, um parâmetro. Eu temerei as ondas e o vento forte, ou eu temerei a Deus, que é Senhor das ondas e do vento forte? Se nós tomarmos a primeira leitura do livro de Jó, nós vamos ver o diálogo de Deus com Jó. Deus diz a Jó: não temas a tempestade, não temas o mar, não temas as ondas, porque eu criei tudo isso.
e eu coloquei os limites a todos eles. Eu disse às ondas, aqui cessa a tua arrogância. Aqui tens o teu limite. Irmãos caríssimos, ainda que nós estejamos sofrendo, Deus não vai permitir um sofrimento maior do que aquele que nós possamos aguentar. Deus não vai dar a nenhum de nós uma cruz mais pesada do que aquilo que nós temos a capacidade de suportar. Deus não vai permitir que nós sejamos esmagados pelas forças do mal. E como isso? Através da nossa fé e da nossa fidelidade. Nós precisamos ter fé. Jesus pergunta aos discípulos, vós ainda não tendes fé, vós vistes o que fiz, vós vistes as curas, vós vistes os milagres, vós não entendeis ainda quem eu sou, vós não tendes fé. A mesma coisa Jesus pergunta a nós hoje. Se nós, como nos diz São Paulo na segunda leitura de hoje, da sua segunda carta aos Coríntios, se nós que fomos ressuscitados com Cristo para a vida nova, nós que pela ressurreição do Cristo somos novas criaturas, por que nos comportamos como velhos, como criaturas do passado, como criaturas presas ao pecado? Se o Senhor que combate por nós, se o Senhor que vai à nossa frente, é um Deus poderoso, que renova todas as coisas, que enche de força, de graça, de luz e de paz o coração e a vida daqueles que estão nele, inseridos nele. Por quê? Nós não podemos temer as ondas, não podemos temer a ventania, ou seja, não podemos temer as tribulações, não podemos temer fofocas, não podemos temer maus pensamentos, não podemos temer as investidas de Satanás contra nós. Nós não podemos. E por quê? Porque em tudo isso nós somos mais que vitoriosos. E por quê? Porque Cristo ressuscitou. O Senhor está ao nosso lado. Ele disse aos discípulos no dia em que subia aos céus, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor não mente. O Senhor não deixa de cumprir a sua promessa. Vejam a calma e a tranquilidade de Jesus no fundo da barca dormindo enquanto toda a tempestade está acontecendo. O Senhor sabia que nada iria derrubar ou afundar aquela barca. E por quê? Porque Ele estava nela. Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Jesus está na nossa vida? Porque se Jesus está na nossa vida, de fato, a nossa vida não será uma vida acometida pela ruína. Nós não pereceremos, a barca da nossa história não vai afundar. Isso não quer dizer que nós não venhamos a ter remendos, não venhamos a ter cicatrizes, não sejamos feridos. Feridos sim, mas mortos jamais. E por quê? Porque o Senhor está conosco. Quando nós olhamos a vida dos discípulos, todos eles sofreram perseguições, mas triunfaram. Nenhum deles desanimou, nenhum deles teve medo. E por quê? Porque o Senhor estava com eles. E por que é que nós temos nos convertido numa geração de medrosos, uma geração de incrédulos? Porque o mundo no qual nós estamos vivendo não tem formado homens e mulheres de valor, mas tem formado escravos. Escravos do dinheiro, escravos do prazer, escravos da moda. Escravos de tudo aquilo que tira o foco do nosso olhar do alto e o coloca somente neste mundo. Como eu disse, o mar agitado é o mundo. As ondas são as tentações, são as ciladas de Satanás para nós. A barca pode ser tanto a igreja como a nossa própria vida. Mas dentro desta barca precisa estar Jesus. Porque se Ele estiver ali, ainda que dormindo, nada de mal nos acontecerá. Mas o Senhor precisa lapidar a nossa vida, para que a nossa vida seja digna de alcançar o prêmio eterno, que é o reino dos céus. E por isso o Senhor vai permitir as tempestades, as ventanias, as ondas fortes que dão contra a barca da nossa vida.
para que nós sejamos de fato marinheiros experientes e fortes. E aliás, vai dizer São Paulo num outro trecho do Novo Testamento, que nós não podemos desejar a coroa do céu sem antes corrermos a corrida, sem antes lutarmos a luta, sem antes travarmos uma batalha. E a vida é a batalha que Deus nos oferece. E a pergunta que eu te faço nesse domingo: você está disposto a recomeçar a sua batalha diária, seja das coisas materiais, mas sobretudo das coisas espirituais? Eu espero que sim. E agora, receba a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.